Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que a Bíblia apresenta duas ideias de igreja. A igreja local, a igreja que é o corpo local de Cristo, que é formado por cada um de nós, membros da Igreja de Cristo, e a igreja universal, ou a igreja espiritual, a igreja triunfante, que é a igreja que é composta de todos os salvos, desde a descida do Espírito Santo, em Atos 2, até o arrebatamento da igreja. Que um dia essa igreja ela vai se reunir em uma assembleia celestial lá no céu, e ali nós louvaremos para sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora, nós estamos vendo alguns aspectos da igreja local. Nós já falamos algumas verdades. E hoje, o que ficou para hoje é alguns mandamentos para a igreja local. Nós já vimos algumas coisas a respeito desses mandamentos. Nós já vimos que Jesus estabeleceu quantos oficiais na igreja, quantos ofícios nós temos na igreja. Alguém saberia dizer? 2. Quais são eles? Pastor e diácono. Não existe mais outros. Esse negócio de hierarquia, nós já falamos aqui. A hierarquia não existe dentro da igreja. Essa concepção, esse conceito, essa ideia, ela surgiu aproximadamente no século 3 depois de Cristo, dando a ideia de hierarquia entre pastores e entre igrejas. Aí surge a ideia de um bispo monárquico que veio dar origem ao papado na Igreja Católica. Mas a ideia, quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, nós vemos Paulo, que defende a todo custo o seu apostolado. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo, mas mesmo assim, ele se considerava conservo, trabalhador, cooperador com os outros pastores, como, por exemplo, Tito e também Timóteo, que eram discípulos dele, que ele doutrinou, que ele treinou esses dois pastores para pastorear o rebanho de Cristo. E mesmo assim, ele considerava estes dois como cooperadores, ou seja, nós somos iguais em cooperação, eu não sou superior a vocês. Então essa ideia de hierarquia não existe, porque alguns, entendendo essa questão da hierarquia, acabou trazendo, por exemplo, o obreiro, aí você tem o pastor, aí você tem o bispo, e aí você tem o apóstolo. É isso que tem aí nas igrejas, uma hierarquia. Mas não é assim. O apostolado foi um ministério exclusivo para aquela época. Só houveram 12 apóstolos mais Paulo. Só. Né? Há até alguns que questionam o apostolado de Matias. Pela forma, pelo momento, enfim. Mas nós não estamos aqui para questionar essa questão. Então, a maior parte dos cristãos, dos estudiosos da Bíblia, afirmam que existiram apenas 12 mais Paulo. Então, depois disso, depois do último apóstolo, que foi o apóstolo João, que morreu, não houveram mais outros apóstolos. Apenas aqueles que Jesus Cristo chamou e comissionou para aquele propósito específico. A missão dos apóstolos foi qual? Estabelecer as bases da nossa fé cristã. Eles foram os instrumentos, irmã Angelina, usados por Deus para, primeiramente, escrever para nós o Novo Testamento e também para pregar o Evangelho na sua época, estabelecendo as primeiras igrejas do cristianismo. Tá? Então, eles tiveram uma função específica para aquele momento. Então, hoje, a igreja de Jesus só tem 2 oficiais, que é pastor e diácono. Nós vimos também que a igreja ela tem 2 mandamentos específicos, que é batizar e realizar a ceia do Senhor. Jesus Cristo ordenou essas 2 coisas. Por isso que o primeiro passo de obediência ao salvo em Cristo Jesus e a exigência para se tornar membro
é que aquele salvo desça as águas do batismo para ser mergulhado, ou seja, batizado por imersão nas águas, como obediência ao que o Senhor Jesus Cristo ordenou, ok? Mas aqui neste momento nós queremos ver alguns mandamentos aos membros, mas esses mandamentos, irmãos, é com relação à nossa atitude quando nós cultuarmos ao Senhor, quando nós reunirmos como igreja, como deve ser a atitude do membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que eu quero apresentar isso como um mandamento, como princípios para nós trazermos para nossas vidas e como membros da igreja de Jesus Cristo e da igreja local, nós possamos colocar em prática essas verdades. E para isso, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 25, ao 25, 22 ao 25. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E não consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Nesse texto nós encontramos algumas orientações quanto à atitude do crente, do salvo, do membro da igreja ao se apresentar diante de Deus. E quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. Nós já falamos isso várias vezes aqui. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para receber. A gente não chega na igreja para receber. A primeira intenção do crente, a primeira atitude do crente é oferecer um culto ao Senhor. O culto é para o Senhor, é para você render glória a Ele, para você cantar louvores para louvar a Deus e não a nós mesmos. Então essa é a primeira mentalidade que precisamos ter. A sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. E o culto também deve ser realizado para a glória de Deus. Mas, irmãos, é obviamente que quando nós chegamos com o desejo de adorar a Deus, de exaltar a Deus, obviamente nós vamos ser abençoados. Amém, irmãos? Ontem nós tivemos lá em Franca, na conferência de aniversário da Igreja Batista Independente Fundamental, lá do Jardim Aviação. Irmãos, eu vou dizer, que culto maravilhoso, que bênção, que hinos foram cantados, especiais apresentados. Naquele lugar, o Senhor Jesus foi adorado, porque havia um povo ali reunido, com esse desejo de adorar o Senhor. Os hinos que foram cantados, nenhum exaltavam a si mesmo, todos eram para a glória do Senhor Jesus. Amém? Foi uma bênção. E nós também, de mesma maneira, né? Nós oferecemos algo ao Senhor e ao mesmo tempo nós vamos ser sim abençoados pelo Senhor. E todos nós queremos ser abençoados por Deus. Amém, irmãos? Com certeza. Mas aqui nesse texto, vejamos então algumas orientações para a nossa vida quando nós reunirmos ao Senhor. Primeiramente, veja comigo no versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então, em primeiro lugar, nós precisamos chegar diante de Deus com um coração verdadeiro, com um coração sincero. Sincero. Essa palavra sincero, meus amados irmãos, é uma palavra que vem ali do latim, que tem uma origem muito interessante. No Império Romano, havia aqueles artesãos, né, aqueles que trabalhavam com barro, né, com cerâmica, né, os oleiros, né, que faziam vasos.
E ali eles moldavam o vaso, né? E às vezes aquele vaso, ao ir para o forno, apresentavam alguns defeitos, apresentavam algumas rachaduras. E o artesão, não querendo perder aquela peça, porque era dinheiro, certo? Né? Então ele tem ali a matéria-prima que ele não podia perder. Então ele vinha e passava cera nas fissuras ali. E aí depois ele pintava o vaso. Para alguém leigo, ao olhar para aquele vaso, olhava para o vaso e não via fissuras. E ele falava, não, esse vaso é lindo, perfeito. Então ele pagava o preço que o artesão ali colocava, que o oleiro colocava. Mas alguém que tinha uma percepção maior, que conhecia a arte de fazer barros, quando ele ia comprar um vaso, ele perguntava, esse vaso é com cera ou sem cera? Porque a cera era passada justamente para tampar aquelas fissuras. E ao pintar não se dava para ver. Mas alguém já chegava que sabia e falou, olha, esse vaso é com cera ou sem cera. Ou seja, esse vaso, ele é bonito assim, mas ele tem rachaduras, tem coisas por debaixo aí dessa pintura que você tentou camuflar, que você está tentando esconder ou não. Daí vem a ideia de sem cera, de sincero. Ou seja, nós não temos nada para esconder. Eu sou o mesmo perto de você ou longe de você. A ideia é mais ou menos assim, né? Mas eu estou aqui inteiro. Eu estou aqui, eu não estou escondendo nada. Estou sincero diante de você. Não tenho nada a esconder. E nós, como crentes em Cristo Jesus, ao não chegarmos diante do nosso Deus, irmãos, eu posso até cair no erro de tentar ser aqui na igreja algo e na verdade eu não sou. Mas na verdade, diante de Deus, nós não podemos esconder nada. Deus, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o íntimo dos nossos corações. Ele sabe cada milímetro do nosso coração, Ele conhece. Então nós não podemos esconder nada do Senhor Deus. E assim, irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus com um coração sincero. Nós lemos hoje em Mateus 23, na nossa leitura de Mateus. Nós vimos que algo que Jesus cobrava dos religiosos da sua época foi justamente a falta de sinceridade. Aqueles religiosos eram pessoas que se apresentavam diante de Deus, mas com o coração sem verdade, sem sinceridade. Eles apresentavam uma religiosidade diante dos homens, diante das pessoas. Mas diante de Deus, eles não eram aquilo que eles apresentavam ser. Eles tinham o hábito, para vocês entenderem, de ir no meio da praça. Eles estavam lá no meio da praça, de repente eles começavam a orar em voz alta. Oh Deus Todo-Poderoso! E assim oravam, querendo mostrar religiosidade. Mas Deus sabia que aquilo tudo era falsidade. Meus irmãos, nós não podemos ser falsos. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos confessar e abandonar diante de Deus, para que nós possamos chegar com o nosso coração inteiro. Não adianta a gente tentar usar máscara para servir ao Senhor, porque Deus conhece os nossos corações. E por isso Ele quer que nós chegamos diante dEle com um coração verdadeiro, como diz o texto nesta manhã. Um coração sincero diante de Deus. E como é gostoso, irmão Jean, chegar diante de Deus com tudo que nós temos, nos entregando de verdade diante do Senhor. Sem máscara, simplesmente, Senhor, estou aqui diante do Senhor, um miserável pecador. Miserável pecador, mas lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é assim que nós precisamos chegar diante de Deus, um coração sincero. A segunda verdade apresentada por esse texto, em inteira certeza de fé, ou seja, plena convicção. Eu tenho uma mensagem que eu preguei lá em Cuiabá sobre a diferença do sentimentalismo
da sentimentalismo com relação à verdadeira fé bíblica. Irmãos, o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele estabeleceu uma maneira de revelar as verdades dele para nós. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que houve períodos em que Deus decidiu revelar-se a nós, e conforme o tempo foi passando, Ele foi mudando as maneiras de se revelar a nós. A maneira com que Deus se revelou com Adão foi completamente diferente da maneira que Deus se revelou a Abraão. São maneiras diferentes. A maneira que Deus se revelou com Abraão é completamente diferente da maneira que Deus se revelou a Moisés. Mas a maneira com que Deus se revelou a Moisés já foi diferente da maneira que Deus revelou a Josué. E quando Moisés ele entra em cena, Deus dá uma ordem a Moisés, para que Moisés pudesse escrever tudo aquilo que Deus queria na forma escrita, registrar tudo escrito. E os escritos de Moisés foram colocados no lugar mais seguro de Israel, irmão Jonas, que era ao lado da Arca da Aliança dentro do tabernáculo. Quando houve o templo, estava ali do lado do templo. Mas, logicamente, Deus levantou copistas, que são chamados também de escribas, para que pudessem fazer cópias da Bíblia, para que pudessem distribuir para o povo, para as pessoas, terem acesso à palavra de Deus. Mas quando Deus vai e chama Josué para liderar o povo de Israel para tomar a terra prometida, Deus já deu uma ordem diferente para Josué, que além de Deus estar com ele, se revelando a ele, agora, para que ele pudesse entender a vontade de Deus, ele deveria procurar passar tempo estudando os escritos de Moisés. Isso está lá em Josué capítulo 1. Meditar na palavra dia e noite, Deus manda Josué fazer. E conforme a Bíblia ia sendo registrada, irmão Jonas, a ordem para aqueles que vinham depois era: atentem para os escritos, para as escrituras, para aquelas escrituras que foram inspiradas por Deus. Quando chega o Novo Testamento, quando chegamos na época de Jesus, todo o Antigo Testamento já estava completo, mas ainda não tínhamos o Novo Testamento. E é interessante que Jesus Cristo tinha ali no seu coração o Antigo Testamento em abundância. Tanto é que são várias e várias vezes que Jesus Cristo faz referências à palavra de Deus, ao Antigo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, irmã Angelina, a gente tem os apóstolos. E aquele grupo que estava contado no grupo apostólico, que foram usados por Deus para registrar o Novo Testamento. E o cânon, ou seja, o livro, a Bíblia, ela foi encerrada com o Apocalipse. Portanto, meus amados, Deus então se encerra aquele processo de nos dar a Bíblia, de nos dar a palavra de Deus. E então, agora, nós crentes, após o encerramento do cânon bíblico, irmãos, Deus ele se revela a nós por meio da palavra de Deus. É óbvio que nós queremos ver milagres. É óbvio que nós queremos ver, irmãos, Deus agir de uma forma sobrenatural no nosso meio. Mas se nós queremos realmente receber revelações de Deus, é somente por meio desse livro agora. Deus não vai fazer a verdade eterna cair na sua cabeça, como se Deus abrisse a sua cabeça e enfiasse tudo lá de uma forma sobrenatural. Não. Se nós queremos crescer na fé, precisamos encher os nossos corações da palavra de Deus. E tudo que Deus queria revelar a nós, irmãos, já está aqui. Agora nós não precisamos, irmãos, estar num sentido procurando movimentos dentro da igreja. Nós não precisamos buscar músicas sensacionalistas, músicas que mexem com o nosso coração. O que nós precisamos é buscar a palavra de Deus.
o culto em si, ele tem que estar centralizado na palavra de Deus. Nós cantamos músicas sacrocristãs, ou seja, nós cantamos músicas que são focados na adoração a Deus. Músicas que eventualmente não vão mexer com a nossa emoção, mas que vão apelar para a nossa razão, aonde nós cantamos músicas que estão alicerçadas e ancoradas na palavra de Deus. Mas o culto em si, ele está centralizado na palavra de Deus. E tudo que nós pregamos, tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, irmãos, todo o conteúdo, todo o ensinamento das Escrituras que Deus traz para nós, deve ser vivido pelos crentes. Tem que ser vivido pela igreja. Tem que ser vivido por cada salvo em Cristo Jesus, porque é essa a vontade de Deus. Mas antes de nós vivermos, irmã Ana, uma coisa tem que acontecer. Essas verdades têm que estar aqui. Tem que estar aqui. Muitas pessoas questionam a questão, pastor, eu oro, mas eu não sei se Deus está me ouvindo. A pergunta é, por que você acha que Deus não está te ouvindo, meu irmão? Ah, não sei. Eu não sinto nada. Meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção que eu vou te falar agora. Para você ter comunhão com Deus, você não precisa sentir nada. Você só precisa obedecer. Você não precisa sentir um frio na espinha. Você não precisa, irmãos, arrepiar para sentir Deus. Você precisa apenas crer. E a Bíblia diz que se você chegar diante de Deus com um coração sincero, confessando e abandonando seus pecados, sabe o que vai acontecer? Deus está te ouvindo. Então você não precisa sentir nada, apenas crer que Deus está te ouvindo. Isso é convicção. Nesta manhã, neste momento, nesse exato momento, meu amado irmão e irmã, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiver reunido no nome dele, ele estará conosco. Amém, irmãos? Então não é porque eu acho, eu tenho certeza, mesmo que eu não venha ver, Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Ele está aqui. E nesse momento, ele, por meio do Espírito Santo, está trabalhando no coração de cada um de nós. O Espírito Santo está iluminando o nosso entendimento para que nós possamos compreender essas verdades que estão sendo ensinadas. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para mexer na nossa vida, para nós entendermos, identificarmos áreas em nossas vidas que precisam ser mudadas e assim pecados que precisam ser abandonados para que nós possamos viver uma vida integral, uma vida integral ao Senhor. Deus está aqui, neste momento, trabalhando em nossas vidas. Antes de nós estarmos neste momento, antes do café da manhã, nós cantamos louvores ao Senhor. E Ele estava aqui, recebendo essa adoração. Se você cantou com um coração verdadeiro, como nós vimos no primeiro ponto, você estava adorando este Deus maravilhoso. Este Deus, Criador dos céus e da terra, este Deus que planejou e executou o grande plano da salvação, enviando Jesus Cristo para nos salvar. Este Deus que veio ao mundo na pessoa do Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Este Deus que se levantou dos mortos e está vivo e pode salvar a todo aquele que se achega a Ele com um coração sincero. Então, meus irmãos, Ele está aqui, neste momento. Como está o seu coração diante de Deus? Amém? Terceiro ponto. Pecados confessados, versículo 22. Eu fechei a Bíblia aqui, deixa eu abrir de novo.
Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. Essa última parte, corpo lavado com água, está no sentido figurado, irmãos. Não está falando que você precisa chegar tomando banho, apesar que um banho é gostoso, amém, irmãos? Banho é muito bom. Mas está falando no sentido figurado, está aplicando isso no sentido espiritual. E aqui, irmãos, nós temos duas verdades. 2 princípios. O primeiro é que para Deus nos ouvir, para que o pecador possa ter comunhão com Deus novamente, ele precisa ser salvo. Ele precisa ter os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Então, primeira coisa, esses pecados confessados da maneira que eu coloquei aqui, a primeira coisa é com relação à salvação. Arrependimento para a salvação. E nós que já somos salvos, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos andar em santificação. Em santidade. Santidade, irmão, ser santo não é ser perfeito. Tem as pessoas que têm essa mentalidade de que a santificação, para mim ser santo, eu preciso ser perfeito. Não, irmãos, não tem ninguém perfeito aqui. Eu sou falho, o Estevão é falho, o Douglas é falho. Cada um de nós aqui somos falhos, nós falhamos. Não tem ninguém perfeito. Perfeito só quando nós recebermos novos corpos, irmãos jovens. Aí nós vamos ser perfeitos. Seja moralmente, seja fisicamente, nós vamos ser perfeitos. Mas, irmãos, enquanto isso não acontece, nós somos falhos. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que está pronto, sempre pronto, a nos perdoar. Sempre. Santificação, irmãos, é caminhar. Como diz o pastor Jaime Rose, continuar, continuando. Eu falhei aqui, eu caí aqui, mas busco no Senhor, Ele me levanta e eu continuo caminhando para a glória do Senhor. Confesso um pecado aqui, confesso a outro ali e continue caminhando. Santificação, irmãos, é continuar caminhando em direção a Jesus Cristo até que Ele volte. Não podemos parar, não podemos retroceder. Nós precisamos continuar avançando para a glória do Senhor. E neste processo de vida cristã, irmãos, há muitas coisas que nós precisamos deixar. Há muitas coisas que precisamos deixar de lado. Há muitos pecados que precisam ser abandonados e muitos que precisam ser confessados, para que nós possamos continuando para a glória de Deus. E é isso que o texto está dizendo. Uma das coisas que é importante quando nós nos reunimos é realmente que essa comunhão possa trazer em nós, irmãos, o desejo de santificação. O culto ao Senhor, a nossa comunhão uns com os outros e principalmente com Deus, tem que gerar em nós o desejo por viver uma vida separada deste mundo e vivendo para o Senhor. Se isso não está acontecendo, algo está de errado em nossas vidas. Ou algo está de errado com a mensagem, ou algo está de errado com a igreja, alguma coisa está errada. Porque o crente, ele tem que continuar olhando para Jesus. Olhar para Jesus. E nisso, irmãos, precisamos viver em santidade, em santificação, cada dia. Quando nós cantamos ao Senhor, os hinos precisam produzir o desejo de santificar nossas vidas. Quando estamos ouvindo a mensagem precisa gerar em nós o desejo de viver uma vida separada para Deus. Essa comunhão, irmãos, precisa gerar em nós o desejo de vivermos uma vida separada. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós se sentimos como um peixinho fora d'água quando estamos com nossa família que não conhece Jesus como seu Salvador.
Porque o que eles vivem não está em conformidade com a Bíblia. Não está em conformidade com Deus. E nós só podemos ter um Senhor. Ou Jesus será o nosso Senhor, ou Satanás será o nosso Senhor. Ou você acha que aqueles que vivem nas trevas, aqueles que vivem enchendo a sua cara nos bares, estão agradando a Deus? Que vivem jogando jogos, perdendo dinheiro, e chega em casa ainda bravo, ainda bate na esposa. Você acha que uma pessoa assim está vivendo? O seu Senhor é Jesus? Conversando com o pedreiro lá, né? Eu falando com ele e tal. E tinha uma questão a respeito do rádio. Tinha um radinho lá. Ó, a oração do justo pode muito ter seus efeitos, hein? Vou contar essa história aqui para os irmãos rapidinho. Ele tinha um radinho. Ele começou a levar esse radinho lá. De primeiro momento eu deixei ele usar o radinho porque ele estava ouvindo o programa de rádio. Estava indo pregar, ele estava ouvindo. Então eu falei, não, deixa. Só que o que eu ia fazer? Ele colocava o radinho dele lá, eu ficava com o meu aqui ouvindo a BBN e eu ouvindo o rádio dele lá. Mas aquilo começou a me incomodar e eu comecei a orar por isso. Falei, Senhor, dá um jeito nesse rádio. Dá um jeito que ele pare de trazer esse rádio. Esse rádio aqui tá terrível. Foi ainda até que queimaram o rádio dele. Colocaram o rádio dentro de 220, queimou o radinho. Tá até hoje sem rádio. Falei assim, Senhor, era para dar um jeito, mas não era esse jeito, mas tudo bem. O Senhor fez perfeito. Mas, irmãos, teve um dia que a gente foi conversar a respeito das músicas que estavam sendo tocadas. E aí eu comecei a questionar, falei assim, não é sertanejo, isso aí é a música do inferno, falei para ele. Ele, não, o que é isso, pastor? Você não pode falar isso, não. Aí eu olhei e falei, eu tava carregando alguma coisa, eu parei, deixei no chão, aí na cara dele, pus a mão assim e falei assim, ó, mas vem cá, a música tá promovendo fornicação, tá promovendo adultério, tá promovendo uma vida de bebedeira. E isso não é do inferno, não? Está agradando a Deus? É Deus que está mandando fazer isso? Não é não. Então, se não é do céu, é da onde? É do inferno, hein? Aí ele abaixou a cabeça e ficou quietinho. Porque ele entendeu que aquelas músicas não agradavam a Deus. Aí pergunta, você parou? Irmãos, a diferença é isso. Nós não somos mais deste mundo. Nós somos do Senhor. E precisamos viver para a glória do Senhor. Amém? Quarto princípio, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui nessa parte está falando sobre perseverança na fé verdadeira, na fé bíblica. O que é perseverança? Ficar firme, continuar, permanecer, ser constante. Perseverança. Isso é isso que esse versículo está dando. E com relação à igreja de Cristo, o irmão Jean, irmão Jonas, irmão Douglas, Estevão, a nossa igreja, ela precisa ser marcada pela perseverança na palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, nos entregar às novidades. Tem igreja que está abandonando os fundamentos da fé. Porque lá atrás começou a olhar as novidades. Pastor, nosso culto é muito parado, nosso culto é muito morto. Ao invés da igreja se dar a oração para avivar a igreja, começaram a trazer novidades para dentro da igreja. Começaram a trazer umas músicas estranhas para dentro da igreja. Depois começou o irmão Jonas a trazer coreografias. Não, é a mesma coisa que as crianças fazem lá, sabe? Os gestos. Mas dançando lá e jogando a faixinha pra cá e tal. Falando, não, vamos mudar a luz. Ó, a luz aqui, pinta o fundo de preto, coloca umas luzes coloridas aqui pra hora que a gente estiver cantando. Umas fumacinhas. Tira o púlpito. De repente, você já não tem mais uma igreja, você tem lá um clube social.
que se reúne apenas para cantar, aí chega alguém lá que se diz pastor, prega 10 minutos. Mas uma coisa que você não vê na igreja é santidade. Você não vê uma igreja focada no lugar certo. Nós vemos uma igreja focada em relacionamentos, uma igreja focada em um grupo específico, como por exemplo jovens. Nós precisamos de jovens. Com essa desculpa muda tudo a igreja, faz uma igreja jovial e começa a se focar em coisas que não devem se focar. Pergunta, essas igrejas estão fazendo missões? Essas igrejas estão indo por todo mundo pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Essas igrejas estão produzindo santidade? O mundo está vendo a diferença na vida dessas pessoas? Ou eles estão vivendo o mundo dentro de uma igreja, dentro de um prédio? É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos, irmãos, abandonar os fundamentos da palavra. Seja quem estiver aqui, seja o pastor Douglas, seja o pastor Timóteo, ou o pastor Everton, ou qualquer outro pastor que chegar aqui, se pregar qualquer coisa que não esteja na Bíblia, que não esteja em conformidade com a doutrina apostólica, que seja tirado do meio da igreja. E é a igreja, irmãos, que precisa ter esse desejo no seu coração, essa responsabilidade de realmente ter o seu coração cheio da palavra. E quando vier qualquer um pregando uma coisa diferente, que seja repreendido por amor, a firmeza doutrinária. Nós temos uma responsabilidade. Deixe-me contar essa ilustração que aconteceu lá no Mato Grosso. Uma igreja, a igreja no Jardim Leblon, foi começada ali pelo pastor Robert Dúlero e também com parceria com outro missionário que agora eu não me lembro o nome. Eles começaram o ponto de pregação, almas começaram a ser salvas, começaram ali uma igreja. Compraram um terreno, construíram um prédio, e está ali a igreja do Jardim Leblon. Inclusive essa igreja, há muitos anos atrás, fez um convite para o pastor Davi, na época o irmão Davi, assumir a igreja como pastor. Mas Deus não permitiu com que o pastor Davi fosse para lá. E graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, essa igreja se levantou lá, não sei o irmão, se trouxeram esse irmão de algum lugar. E então esse irmão começou a pastorear aquela igreja e foi feita a examinação daquele irmão. Na examinação, acho que vários pastores, mas um pastor especificamente, eu não vou citar o nome, percebeu que tinha algo de errado com as respostas que aquele pastor estava dando. E ao invés desse pastor se levantar e falar assim, eu sou contra a examinação e vou votar contra. Em vez dele fazer isso e conversar com os outros pastores, falar, olha, esse pastor ele tem tendências pentecostais. Ao invés de se posicionar, ele decidiu simplesmente pegar as suas coisas e ir embora. Sabe o que aconteceu? Aquele pastor foi consagrado. Alguns anos depois, ele começou a introduzir naquela igreja doutrinas pentecostais. E quando a igreja decidiu assumir que era pentecostal, aquele grupo de fiéis irmãos que ficaram firmes na doutrina, ao invés de lutarem contra isso, eles simplesmente decidiram sair da igreja. E deixaram a igreja. Hoje lá é uma Assembleia de Deus. Irmãos, nós precisamos ficar firmes na doutrina. Amém, irmãos? Nosso estatuto prevê uma coisa. Que se, por exemplo, essa igreja fique lotada e assuma um pastor aqui que leve a igreja para alguma coisa que não seja a sã doutrina, alguma doutrina pentecostal ou calvinista, qualquer coisa. Se o menor grupo falar que isso está fora da declaração doutrinária da igreja e que, portanto, não pode ser praticado, que essas pessoas precisam sair da igreja, irmãos, esse pequeno grupo pode se levantar, mesmo que seja a minoria, para não deixar
que a igreja se torne uma coisa que não esteja firmada na palavra de Deus. E somos nós, irmãos. Talvez eu não vou estar aqui no futuro. Talvez Cristo me leve para o céu, me leve para outro lugar, não sei. Mas são vocês, a Igreja Batista Macedônia de Cássia, que precisa ter convicções para dizer não às novidades que estejam fora da palavra de Deus. Então, irmãos, a igreja ela tem uma responsabilidade com a mensagem, com a pregação, com a doutrina bíblica que é estabelecida. E ela precisa ficar firme nisso. E não somente nisso, irmãos. Nesse texto também, nessa parte, nós temos também a questão de cada crente perseverar na fé. Essa perseverança, irmãos, é algo que Deus vai trabalhando em nós. O crente, quando ele começa a se desviar da palavra, começa a se desviar da fé, Deus ele vai trabalhar na vida daquela pessoa para trazê-lo novamente aos caminhos do Senhor. Mas tem muitas pessoas que já não estão no nosso meio. Tem muitas pessoas que saíram dos caminhos do Senhor, estão pelo mundo, trilhando seus próprios caminhos. Por que será, irmãos? Porque eles nunca conheceram Jesus como seu Salvador. Porque lá em Hebreus 12 fala que estabelece uma diferença entre o verdadeiro filho de Deus e o filho bastardo, aquele que é o falso filho. Ou seja, aquele que realmente foi salvo, Deus vai trabalhar constantemente na vida dele. Mas aquele que está na igreja, mas que nunca teve um encontro com Cristo, esses às vezes vão sair. Mas Deus não vai trabalhar na vida deles, porque eles nunca se tornaram filhos de Deus de verdade. Só meros religiosos, vivendo de aparências. Nunca houve sinceridade em seus corações. Então, irmãos, a perseverança bíblica é algo que somente o crente, o verdadeiro salvo, faz, porque ele conhece Jesus de verdade. Amém, irmãos? Isso não vem de nós mesmos. É Deus quem opera em nós. Versículo 24. Considerando-nos uns aos outros. Versículo 24. Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular, irmão, incentivar, encorajar, impulsionar. A ordem aqui para o membro é cada um ajudar um ao outro a crescer na fé. É o mesmo princípio de dar suporte um para o outro, de ajudar um ao outro, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Ontem, nas conferências da Igreja Batista Fundamental, lá no Jardim Aviação, o pastor Paulo pregou uma mensagem muito forte. Não vou dizer, irmão, que foi uma mensagem bonita, mas foi uma mensagem necessária para que a Igreja de Cristo continue unida, firme, juntos. E o texto que ele pregou, irmãos, abra sua Bíblia lá em Provérbios. Abra sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18. Versículo 1. Provérbios 18, 1. Diz assim. Provérbios. Dezoito, 1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O pastor pregou sobre esse texto. Eu vou falar mais um pouco sobre essa questão de se isolar daqui a pouco. Mas, irmãos, uma das coisas importantes que o pastor Paulo, inclusive, falou é que nós precisamos da comunhão. Nós precisamos, irmãos, de estar unidos em comunhão uns com os outros. Por isso que a igreja realiza programações, sejam elas além dos cultos, o culto normal, né, regular da igreja, como as programações extras que a igreja promove. Porque nós precisamos desta
comunhão. Nós precisamos estar com irmãos em Cristo constantemente. Não somente nos cultos, mas semanalmente, diariamente. Estar com irmãos. Ter comunhão com os irmãos. Jesus, quando ele manda a gente ir pregar o evangelho, lá no Novo Testamento, ele fala para a gente ir em dois. Fala para os discípulos ir em dois. Porque se um cair, o outro está ali para levantá-lo. E assim é a vida cristã, meus amados. Nós precisamos entender que nós precisamos um dos outros. Porque há momentos que nós estamos fortes, que nós podemos ajudar o outro. Mas tem dia que a gente não está bem. Que a gente está fraco, mas tem um outro irmão para ir lá e nos ajudar. Nos ajudar. Né? Ontem, olhei lá, procurei um irmãozinho específico lá, não vou falar o nome dele, não vou falar com o Ezequiel, não. Procurei, ele não estava lá. Já mandei mensagem, cadê você? Aí ele me explicou por que não foi, eu falei assim, fica esperto. Quase que eu escrevi, o pastor Davi foi, mas eu tô aqui. Né? Fica esperto. Irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros para que nós não venhamos desanimar. Nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos da influência uns dos outros para que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Amém? Nós precisamos dessa comunhão. E por último, para nós encerrarmos, nós não podemos deixar nossa mútua congregação. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós não podemos, irmãos, deixar a nossa mútua congregação. E aqui nós temos duas ideias. A primeira de deixar é abandonar, a ponto de sair da igreja. Salvo em Cristo não pode abandonar da igreja, não pode deixar os caminhos do Senhor. Ele precisa ficar firme. Amém, irmãos? Mas a segunda ideia é que nós não podemos criar uma cultura de faltar dos cultos. Nós não podemos. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. E a maneira de nós demonstrarmos nossa fidelidade é sendo fiéis aos cultos. Eu sei que tem culto que não tem como chegar. Há impossibilidades, há eventualidades que às vezes nos impedem. Mas, irmãos, todas as vezes que essa igreja está com as portas abertas, nós precisamos estar presentes aqui, sim! Domingo de manhã não é hora de estar na cama dormindo, é hora de estar na casa do Senhor, servindo o Senhor! Domingo à noite, 6:30 da noite, não é hora de estar na cama, não é hora de estar na casa do pai, da mãe, do tio, da tia. É hora de estar servindo ao Senhor. Quarta-feira à noite, 7:30 da noite, não é hora de estar no supermercado fazendo compra, não é hora de estar, irmãos, fazendo visita, é hora de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Se você está em qualquer outro lugar, você está contra a vontade de Deus. Pastor, mas eu estou assistindo culto online. Irmãos, eu vou ser sincero. Eu vou ser muito sincero. Se você substitui o culto presencial pelo culto online, você está pecando. O culto online só tem uma funcionalidade. Uma funcionalidade. Na verdade, duas. A primeira é divulgar a igreja para quem não conhece Jesus. Você manda link para quem não conhece Jesus, para eles participar do culto online. Para eles assistir o culto online, para eles sentir vontade de estar lá, para Deus trabalhar nos corações, para eles ouvirem a mensagem, talvez até ser salvo por aquilo. E a segunda, o dia que você está mal lá na sua casa, que você está com o seu coração vazio, com o seu coração doendo, vai lá, coloca uma mensagem, lá uma pregação, e deixa Deus falar com você. Para essas duas funções. Na hora do culto, não é para você estar assistindo o culto online. Mostra para mim onde que tem culto online na Bíblia, irmão. Não tem. A igreja de Jesus se reunia.
Se reunia. Então, domingo, 9 horas da manhã, aonde o crente tem que estar? Fala para mim, irmão. 3 falaram, amém. Domingo à noite, 6:30 da noite, aonde o salvo tem que estar, irmão? Quarta-feira, 7:30 da noite, aonde que o crente tem que estar? Qualquer outro lugar, você está em desobediência a Deus. Você está passivo de disciplina, porque você está contra a vontade de Deus. Nós não podemos, irmãos, criar uma cultura de falta, uma cultura de ausência. Eu tenho que estar lá. Eu sei que há motivos, há razões maiores, eventualidades que nos levam a faltar na igreja. Isso é normal. Isso é normal. A gente entende isso. Tem gente que viaja. Tem gente que o patrão segura a gente. Tem muitas coisas. Saúde. Tantas coisas que podem nos tirar. Mas, irmãos, o dia que eu não vou na igreja, o meu coração tem que estar lá servindo ao Senhor. Eu tomei uma decisão na minha vida. Há muitos anos atrás. Eu não me lembro nem quando foi. Eu sei que foi há muito tempo, irmã Ana Cláudia. Há muito tempo. Que enquanto eu respirasse, eu não faltaria da igreja. A não ser por uma coisa de força maior. A Sara nasceu no domingo de manhã. Ô Sara, você tinha que ter nascido no sábado, minha filha. Ou na segunda-feira. Não pude estar no culto. Mas o motivo de força maior. Fui viajar. Fomos lá para Mato Grosso. Estava programando viajar todos os dias. Quais os 2 dias que eu falei que nós não viajávamos? Por quê? Porque correria o risco de eu não estar servindo ao Senhor. Tanto é que eu cheguei em Mineiros. Que dia nós viajamos? Você lembra? Na terça, né? Terça de manhã. Chegou à noite em Mineiros. Em Mineiros não tinha igreja. Não tem igreja batista independente. Se eu tivesse viajado na quarta, era um culto que eu ia estar faltando. Eu falei, não viajo na quarta. Não viajo. Vou na terça. Aí o irmão, não, pastor, chega. Eu falei, irmão, eu vou chegar em Cuiabá. E vou ficar na quarta-feira em Cuiabá, para não correr o risco de eu perder um culto. Liguei até para um pastor, né? Que fica numa cidade ali, intermediária ali, né? Para perguntar se tinha culto na quarta. Ele falou, pastor, como a gente está começando a igreja, a gente ainda não tem culto na quarta. Eu falei, obrigado, pastor. Infelizmente, né, não vai dar para a gente estar passando aí. Que a gente, se tivesse, eu ia estar aí na quarta-feira, mas infelizmente não vai dar. A gente depois acabou passando lá para visitá-los, né? Não na igreja, mas para visitar na casa deles. Mas eu não viajo na quarta nem no domingo. Isso é convicção minha. Isso aqui está, inteira certeza de fé. Segundo ponto, convicção. Eu não viajo quarta nem domingo. Porque nesse dia eu tenho que estar na casa do Senhor. E se eu viajar, eu tenho que saber, eu vou chegar bem antes para não correr o risco de perder o culto. Então, irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos. Irmãos, eu vou ser sincero. Eu preciso desse ambiente. Eu preciso de estar aqui com os irmãos. Eu preciso de ver os irmãos. Pelo menos 3 vezes por semana. Eu preciso. Eu preciso estar aqui em comunhão com Deus, cantando louvores, adorando, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Eu estou pregando, irmãos. Irmãos, mas eu vou ser sincero, a minha vontade era estar sentado ouvindo, não era estar aqui pregando. Eu estou pregando porque Deus chamou para me pregar. Eu estou aqui porque Deus chamou. Mas se Deus falasse, não, agora eu quero que você sente e ouve. Prazer, Senhor, obrigado, eu vou ouvir. Porque eu quero. E quantas vezes, a minha esposa é testemunha, a gente coloca pastores pregando lá. Muitos de cultos online, irmão. Culto à quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite. Mas a gente ouve nas terça, na segunda, na terça, na quinta, na sexta. Ou então durante o dia. Eu ponho lá para me ouvir. Porque eu preciso encher o meu coração da palavra de Deus.
Essa semana eu ouvi uma mensagem do pastor, como é o nome dele? Pastor lá de Jundiaí, pastor Timothy, Não é Berg, não. Esqueci o nome dele, é quase isso, mas esqueci o nome. Irmãos, mensagem dele parece que ele pregou para mim. Era tudo que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir aquelas palavras, irmão, que mexeram comigo. A gente precisa, irmãos. E lá fora a gente está sendo bombardeado pelo mundo, está sendo bombardeado por tudo, irmãos. E uma vez só na semana vir na igreja é pouco demais. É pouquíssimo. Eu vou ousar dizer isso. Se você vem uma vez na semana só, você está doente espiritual. Você precisa de mais. Uma só é pouco demais. 2. Para falar a verdade, 3 eu acho pouco. 3 eu já acho pouco demais. Porque a igreja no Novo Testamento reunia todo dia, Jonas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 3 eu acho pouco. Mas, irmãos, nós não podemos negligenciar o pouco que nós já temos, porque nós precisamos. Não deixando nossa mútua congregação, não deixemos de congregar, não deixemos de nos ajuntar como igreja. Não podemos negligenciar essa verdade. É isso que o texto está dizendo. Cristo está voltando, irmãos. Nosso tempo está acabando. A qualquer momento ele vai estar chegando. O pastor Roberto costuma dizer, eu sei que horas que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, a Bíblia diz, né? Só o Pai. Nem Jesus mesmo falou que não foi revelado isso para ele. Só Deus, só o Pai. Dia e hora que Jesus vai retornar para levar a igreja dele. O pastor Roberto fala assim, não, mas eu suspeito. Jesus vai vir no domingo de manhã, 9 horas da manhã. Eu já acho que vai ser no domingo de noite, ou na quarta-feira. Porque é a hora que ninguém está esperando. Então que Deus nos ajude, irmãos. Pegar essas verdades e aplicar no nosso coração. Irmãos, nós não podemos ser como os fariseus, hipócritas. Nós precisamos ser sinceros. E a diferença é que o crente verdadeiro, ele procura viver essas verdades com todo o seu coração. Porque ele ama a Deus. Cristo é sua prioridade. E ele vai viver para a glória de Deus. E nós vamos desfrutar dos bons frutos da obediência ao Senhor. Amém?